Nesse vídeo daqui eu vou trazer alguns pontos sobre o Renato Gaúcho. Eu demitiria ele, sim ou não, e o porquê eu acho que ele às vezes é ignorante e hipócrita. Bom, eu separei a entrevista que ele acabou de dar depois do Grenal em alguns pontos aqui. Eu vou começar com uma frase que é ridícula que ele falou. Tem dia que é noite e noite que é dia. Então, pelo visto, o Grêmio só joga de noite, menos nos Grenais. É só olhar o retrospecto do Grêmio. Eu separei aqui também nos últimos 7 jogos, uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. Em 7 jogos, uma vitória. Esses dados eu peguei do Brasileirão, eu não peguei da Libertadores, até porque na Libertadores é obrigação do Grêmio se classificar. Conseguiu isso, provavelmente vai se classificar em primeiro, e parabéns por isso. Bom, ele também falou que o Cortez é muito importante para esse time do Grêmio. Ele pode até compor o elenco, mas ele não pode ser uma peça muito importante para o Grêmio. Tanto é que vocês viram o que ele fez no Grenal. Ele estragou a partida do Grêmio, mas eu já fiz um vídeo explicando direitinho a partida e falando um pouquinho mais sobre isso. Bom, ele também falou que os jovens não estão prontos, a maioria deles, e por isso não coloca eles largados, não coloca eles para jogarem. Bom, eu já discordo nisso daí para ele, desse ponto dele, porque para mim é uma opinião muito simples. Quem entrou melhor? O Rildo, que pouco jogou, o Ferreira, o Guilherme Azevedo ou o Robinho? O Robinho entrou, não deu uma assistência, não fez nenhum gol. O Ferreira já entrou destruindo, jogou demais contra o Católica, sendo que ele entrou o quê? 10 minutos de jogo. Nesse Grenal, quando ele precisava de um desafogo para contra-atacar e garantir o resultado, o que ele fez? Colocou o Robinho em vez de colocar o Ferreira ou o Guilherme Azevedo ou o Luiz Fernando. O que aconteceu? O Grêmio tomou empate, não é por acaso. Bom, outra fase ridícula aqui também. Ele falou que o Grêmio tá bem, só falta a vitória. Uma coisa muito simples, né? Só falta a vitória. Simples, né? O Bahia também tá bem, só que tá na lanterna, só falta a vitória. Fazer o que, né? Bom, tem muitas frases emblemáticas dele, né? Ele falou que o Grêmio vai decolar, sempre que ele fala isso ele erra. Bom, pra falar a verdade, sempre, né? Como eu acabei de repetir, e sempre, e sempre, e sempre. Ele citou ano passado, que ele falou, o Grêmio começou mal, o Grêmio começou mal. Mas depois deu a volta por cima e decolou. Vocês viram onde a gente parou? Eu vi, quase foi pra Sul-Americano, por pouco foi pra Libertadores, tomou de 5-0 na Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil de forma vexatória para o Atlético Paranaense. Foi, tô vendo, decolou mesmo. Bom, o Grêmio que agora está em 14º, ele usou alguns pontos falando. Me cobra quando chegar na 19ª rodada. Tá bom, a gente está na 13ª rodada, mas o Grêmio jogou 12 jogos. Ou seja, jogou um a menos, que foi o jogo contra o Goiás, que vai ser na arena ainda. Ele fica se apegando a esse jogo, falando que é por causa disso que o Grêmio ainda não está lá em cima. Bom, eu vou pegar aqui os dados do Galo, né? Que ele falou que na 19ª, você vai ver, o Grêmio lá em cima vai disputar título e tal. Tá bom. Bom, o Grêmio está em 14º com 14 pontos em... cadê? Onde é que eu falei? Com 12 jogos, certo? O Atlético Mineiro está em primeiro com 24 pontos, 10 pontos a mais. E o Galo fez 11 jogos, fez um jogo a menos que o Grêmio ainda. E mesmo assim está 10 pontos na frente. Bom, é ridículo essas afirmações. Eu separei aqui alguns times que estão na frente do Grêmio, por exemplo, Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, Sport e Vasco. O Atlético Goianiense arrancou aí, mas ficou mais de 4 ou 5 rodadas perdendo, empatando e o Grêmio não aproveitou também. O Vasco começou lá em cima, mas há uns 5 jogos só fez uma vitória praticamente. Mal demais também. Cadê? O que mais eu posso falar daqui? Ele falou que ele não tem um time, ele tem um grupo. Tá aí a resposta então. Não faz sentido as escalações que ele faz. Se ele tem um grupo, por que ele não mexe? Ele coloca os jogadores só no final do jogo. Porque ele sempre vai com o mesmo time, se ele tem um grupo e não um time. É simples, você já sabe o time titular do Grêmio de cor. Então não faz nem sentido ele ter um grupo. Eu não preciso nem pensar, Vanderlei, Orejuela, Jeromel Kahneman, sem a David Braz e Paulo Miranda, ele não inova com Rodrigues. Na esquerda é Cortez, que sempre faz besteira, mas ele continua com ele, sempre fala que é um jogador importante. Diogo Barbosa fez 2 jogos, já jogou melhor que ele. Em todos os aspectos, tanto na defesa, que ele é meio mal, jogou melhor que ele. Do mesmo jeito, no ataque, contribuiu bem mais também.
Meio campo, Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan. Ele não tenta inovar, tá vendo que o Darlan tá mal, Matheus Henrique tá mal, não inova, fica com medo de mexer. E no ataque, Alisson, Diego Souza e PP. Eu já falei 1000 vezes, eu não entendo como é que o Alisson pode ser titular na ponta direita. Eu acho ele um bom jogador. Mas nesse esquema, com 3 volantes, não faz sentido você ir com um ponta defensivo. Tô falando isso há um tempão. E pra mim, um dos erros do Grêmio tá aí. O que ele faz para solucionar esse erro? Coloca o Robinho, um jogador mais lento ainda e mais defensivo ainda. E no ataque, Diego Souza é um bom atacante, mas está muito mal. Há 6 jogos não faz um gol. E eu já falei aqui também, para mim, o Luiz Fernando tem que ser titular. O Luiz Fernando entra muito bem. Quando entra, ele ajuda demais o Grêmio. O problema é que o Renato coloca ele faltando 3, 5 minutos e depois vai cobrar ele. Não tem o que fazer, ele não dá chance. Ele fala que sempre dá oportunidades para os jovens. Nos últimos 4 anos, vendeu vários jogadores. Vendeu vários. Mas se tivesse feito da forma correta, teria vendido bem mais. Bom, o Patrick, tá aí, o Grêmio quase vendeu para a França agora, para o Lille jogar na Bélgica. Deu errado. Eu não acho que ele é esse jogador todo, mas com outro treinador ele teria dado bem melhor também. O Ferreira, se o Renato tivesse aproveitado ele da forma correta, seria titular fácil. O Guilherme Azevedo, ele está acertando o Guilherme Azevedo, isso eu admito, ele subiu há pouco tempo. Tá colocando bem, o Guilherme Azevedo está entrando bem, mas o Elias está na frente do Guilherme Azevedo e não recebeu essa oportunidade. O Vitor Bobson está há séculos e séculos lá embaixo, não recebeu uma oportunidade no principal. Lucas Araújo, desde o início do ano no principal, só fez um jogo que ele entrou faltando 3 minutos. O Juan é um ótimo zagueiro, quase não entra. O Rodrigues era para ser titular no Grenal, ele coloca o Paulo Miranda. E são vários erros que ele não admite. E ele fica disfarçando esses erros com as vitórias do passado. Ele fica segurando em teses baixas, falando que é só cobrar o Grêmio para ver ano passado. Beleza, o Grêmio quase não foi para a Libertadores, tomou uma goleada vexatória na própria Libertadores, chegou na semifinal. O que aconteceu? Tomou de 5-0, provou que tem um futebol ridículo. E para mim, se fosse o Grêmio, teria demitido ele já no jogo contra o Católica ou o Sport Atlético Goianiense. Teve várias oportunidades. A direção não aproveitou. E agora eu duvido de demitir o Renato, a não ser que tome 6, 7 gols em uma única partida para um time horroroso. Se não for isso, ele não vai ser demitido. A diretoria tem medo de demitir ele. E essa é a minha opinião. Bom, foi esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Coloca a sua opinião aqui também. O que você faria com esse time do Grêmio, se você demitir o Renato ou não. Foi esse vídeo e falou.